Hoje nós vamos aprender sobre orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas podem se apresentar de forma desenvolvida, quando ela apresenta aqui a conjunção que e se, ou quando ela apresenta também um pronome, ela pode ser introduzida por pronome ou advérbio interrogativo, no caso aqui, quem e onde. A oração subordinada substantiva, a conjunção que vem, ela é chamada de conjunção integrante. E ela pode, sintaticamente, apresentar de forma desenvolvida, quando ela aparece a conjunção, e reduzida, quando ela vem em uma das formas nominais do verbo. Pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Na oração subordinada substantiva, nós temos 6 tipos. No caso da subjetiva, ela vai ter função de sujeito em relação à oração principal. Então, veja bem, é necessário que todos colaborem. E daí nós vamos dividir. Dentro da oração subordinada substantiva, ela sempre tem duas partes. A parte que não tem conjunção, nós chamamos de oração principal, e a parte que começa a partir da conjunção, nós chamamos de subordinada. Por quê? Porque ela depende da principal. Não tem como você separar como as orações coordenadas, que vocês podiam separar e não sofre alteração no sentido. Aqui não tem como a oração subordinada substantiva, ela depende da oração principal. No caso da subjetiva, ela tem 4 situações. Primeiro, para ser subjetiva, ela tem que ter verbo unipessoal, ou seja, verbo na terceira pessoa do singular ou plural, e intransitivo. Então, normalmente vem acontece, parece, convém. Aí, toda esta parte que ele é alérgico vai ter função de sujeito, por isso que é subjetiva. O segundo caso da subjetiva, verbo de ligação, o verbo de ligação está bem no início da oração principal. Aí tanto faz, pode estar no presente, no passado, no futuro. Mas o predicativo. Terceiro caso da subjetiva, o verbo na voz passiva analítica. Para quem esqueceu, passiva analítica é quando você tem o verbo auxiliar e o outro está no particípio. Então, a partir da conjunção, você também vai ter uma substantiva subjetiva. E o quarto caso da subjetiva é verbo na voz passiva sintética ou pronominal. Veja bem aqui, olha, sabe-se aí que esta é a melhor solução. Então, só relembrando, na subjetiva temos 4 casos. Aqui depois vocês podem voltar e confirmar, porque está bem sintetizado. A oração subordinada substantiva predicativa, veja bem, ela tem função de predicativo do sujeito. Para quem esqueceu, o predicativo é característica do sujeito em relação à oração principal. E um detalhe, quando ela é predicativa, o verbo de ligação está no final da oração principal. Então, sempre que tiver um verbo de ligação no final da oração principal, vai iniciar ali uma oração subordinada substantiva predicativa. Objetiva direta tem função de objeto direto. Quando o verbo não pede preposição, veja bem, eles não permitem o quê? Então, toda essa oração aqui, que os índios vivam em paz, vai ter função de objeto direto, sendo oração subordinada substantiva objetiva direta. Não tem o verbo, se liga à oração e não pede preposição. No caso da objetiva indireta e completiva nominal, as duas vocês vão perceber que elas pedem preposições. Porém, tem que prestar atenção o seguinte: na completiva nominal,
Quem vai pedir esta preposição sempre vai ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. No caso aqui, um substantivo. Ninguém teve dúvida. Dúvida de que. Então, de que ela mentiu tem função de complemento nominal, logo, ela é completiva nominal. No caso da objetiva indireta, olha só, ninguém duvidou. Duvidou de quê? De que ela mentiu. Então, duvidou é verbo, pedindo preposição, esta parte começa a marcar a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. E mais uma dica, quando ela for completiva nominal ou for objetiva e indireta, você começa a marcar a substantiva subordinada, a subordinada a partir da preposição. Aqui no caso da apositiva, ela tem função sintática de aposto, nós já vimos que é uma explicação. Então, veja bem, existe nos presídios esta lei. Aí, que lei? Ele vai explicar, ó, que ninguém denuncia ninguém. Normalmente, ela vem ligada aqui pelos dois pontos, mas tem que prestar atenção. Tá? Por isso que ele colocou aqui, ó, há um nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação.